Olá, meu nome é Marcelo, do mgsistemas.com.br. Vou apresentar para vocês agora o funcionamento do sistema Moto Express versão Windows, sistema para gerenciamento de motoentregas, ou sistema para motoboys. Esse sistema ele foi elaborado na versão Windows, funciona em rede e tem as seguintes características. Essa é a tela principal do sistema. Então vou mostrar cada ponto da tela, para fácil entendimento. Aqui em cima nós temos o título da aplicação, título do sistema, aonde nós também temos aqui o nome da empresa para a qual foi licenciado. Essa versão que eu estou usando é uma versão de demonstração. Então nós temos também aqui o menu, menu do sistema, uma barra de atalhos, uma barra de ferramenta com alguns atalhos, os mais usados no sistema. Aqui embaixo nós temos uma barra de status, onde aparece o nome do usuário logado, o banco de dados no qual está conectado, a data e a hora. Aqui no centro nós temos o logotipo, que ele pode ser alterado na tela de parâmetros. Esse logotipo ele é impresso nos relatórios e na ordem de serviço. Pode ser alterado a qualquer momento. Bom, para iniciar o uso do sistema, temos alguns cadastros básicos para a utilização do sistema e precisam ser previamente preenchidos. O primeiro está aqui em utilitários, parâmetros, que são o que? Os parâmetros do sistema. Então, o que nós temos aqui? Os dados da empresa. Esses dados são impressos em alguns relatórios e na ordem de serviço. A imagem, a imagem que pode ser alterada a qualquer momento. O nome fantasia para ser impresso na ordem de serviço, tem que ter no máximo 12 caracteres. Algumas informações aqui, a qual são utilizadas pelo sistema. Outra coisa importante que tem aqui também, que vale ressaltar, é vias de impressão. O sistema é preparado para imprimir a OS de duas formas. E-mail ofício, para quem usa papel, aquele formulário contínuo, carbonado, e-mail ofício. Isso aqui economiza muito papel. Para quem usa a impressora jato de tinta, é a opção de duas vias na mesma folha. Vou deixar a opção assim, para facilitar o nosso uso para demonstrar o sistema. Então, qualquer alteração que se faça nesta tela, ou em qualquer outra, é importante sempre apertar aqui esse disquetezinho, que ele salva os dados, salva as informações alteradas. Bem, feito isso, vamos para alguns outros cadastros básicos desse sistema. Temos aqui em cadastros, formas de pagamento. Então já tem algumas aqui já criadas, e eu vou explicar cada uma delas. Dinheiro, cheque e conta corrente. Essas formas de pagamento são utilizadas em que momento? No momento de fechamento da ordem de serviço. Então, você gerou uma ordem de serviço, o condutor foi, fez o trabalho, recebeu esse dinheiro ou cheque. Na hora que ele retorna com a OS fechada, você tem que fazer o fechamento, informando para o sistema como aquilo foi recebido, como foi pago. Tem uma outra característica é conta corrente, geralmente conhecido como faturado. Então, para alguns clientes, ele não paga na hora, ele paga ou na quinzena ou no mês. Então, para essas ordens de serviço, você vai fechar utilizando conta corrente. Por quê? Ele vai gerar registros, vai ficar armazenado no banco de dados, onde no final de um mês ou no final de uma quinzena, você poderá fazer uma ordem de cobrança única, contendo todas essas OS e mandando para o seu cliente lá para ele poder reconhecer e fazer o pagamento. Então, ok. Então, vamos agora mostrar para vocês tipos de percurso, outro recurso que tem nesse sistema. Então, veja aqui que nós já temos alguns recursos, alguns tipos já pré-cadastrados. Como funciona isso? Então, o sistema hoje ele é flexível para usar pontos, quilometragem, horas ou pontos adicionais. Então, para cada tipo de percurso, nós temos aqui um valor que vai ser cobrado do cliente e um valor que vai ser pago para o motoboy para cada ponto que aquele percurso ou aquela OS for gerada. Então, no pontos, por exemplo, nós temos aqui cobrança do cliente R$11 e eu vou pagar para cada ponto do motoboy R$7. Quilometragem 90 centavos do cliente e 70 centavos do motoboy. E assim por diante. Então, aqui você define os tipos de percurso e os valores. Vamos agora
ver os tipos de transportes, né? Então, aqui, por exemplo, você pode definir vários tipos de transportes para qual aquela OS vai ser, né, vai ser trabalhada. Então, você tem lá, nós temos aqui cadastrados motos, carros, van refrigerada, caminhões. Você pode criar aqui vários outros tipos, né? Então, esses são os cadastros básicos de funcionamento do sistema, né? Nós temos aqui o cliente, que também é um cadastro importante, que é para um cliente que você vai gerar uma ordem de serviço, né? Então eu tenho um cliente cadastrado aqui, vamos conhecer um pouco essa tela, rapidamente essa tela. Então está aqui. Então você tem os dados do cliente. E uma coisa interessante, estou vendo aqui, quando eu falei sobre conta corrente, olha, veja, R$ 130 negativos. Por quê? Porque já deve ter OS emitidas, vamos clicar aqui, ó, veja aqui. Já tem algumas OS emitidas, né? E cujo fechamento foi por conta corrente. Então, essas ordens a 1, 2 e 3, elas foram feitas para aquele cliente, foram serviços realizados, no qual durante o fechamento foi indicado que era conta corrente, o sistema registrou aqui, né, esse movimento. Outro ponto interessante aqui embaixo. Lá na tela de percurso, nós informamos lá valores padrões para horas, quilômetros e pontos, um valor, né, a ser cobrado do cliente para cada ponto que é registrado. Veja que eu posso, para cada cliente, né, definir valores diferenciados de lá, ou maiores ou menores, né. Neste caso, estão menores do que o valor padrão, né. Isso é importante porque flexibiliza, porque você pode negociar com o cliente um valor diferenciado daquele né, que faz pedidos eventuais. Então, para aquele cliente que é grande, que tem um movimento muito grande, você pode definir valores menores, né, uns valores mais atraentes e que não necessariamente seja o valor padrão e que isso fique registrado para você. Então, uma vez cadastrado aqui, ele vai respeitar esses valores na ordem de serviço. No momento de formatar uma ordem de serviço, a gente vai poder visualizar isso com mais propriedade. Então, lembrando, toda vez que você fizer uma alteração nas telas, tem aqui, né, o disquetezinho, tem que ser feito a salva disso, a gravação. Bom, vamos agora em funcionários. A mesma coisa, veja, nós temos alguns dados básicos aqui, para caso você queira, né, armazenar para você ter no futuro informações desse funcionário. Então tem valores, salários, a placa da moto, tem uma série de informações aqui importantes, né? O tipo, se ele é temporário, CLT. E aqui também a questão dos pontos, né? Como eu falei lá, nós temos lá por tipo de percurso os valores padrões, mas você pode também fazer pagamentos ou associar valores diferenciados para cada funcionário, né? Aquele funcionário que tem mais tempo de casa, que faz mais serviço, você pode pagar um valor diferenciado de pontos para ele, ou quilometragem, diferente do padrão, daquele que é esporádico ou daquele funcionário mais novo. Isso são recursos interessantes e muito importantes de saber. Bom, de cadastro nós temos isso. Agora vamos falar um pouco sobre a ordem de serviço, que é a parte mais importante, né, que é a emissão da ordem de serviço. Então nós temos duas formas, ou aqui no menu, você passar para o menu, ou por esse botão. Vamos usar o atalho. A primeira tela que é apresentada aqui é o painel do ordem de serviço, né? O que é isso? Todas as ordens de serviço emitidas, elas ficam nesse painel aqui para acompanhamento. Então aqui desse lado eu tenho filtros, onde eu posso localizar ordens que já foram emitidas, ou filtrar por funcionário, ou filtrar por cliente, né? Então eu tenho uma série de filtros aqui na qual eu posso aplicar, né, para que essa lista possa ela possa se mudar. Por exemplo, vamos pegar aqui algumas ordens de serviço concluídas. Ó. Veja, já aparece uma série de ordens de serviços aqui que foram concluídas, né? Isso aqui foram os testes que eu fiz e aparece aqui concluídas. Vamos limpar. Pronto. Como que eu faço para gerar uma ordem nova? Então eu tenho aqui esse botão, que é o botão de uma nova ordem. Quando eu clico aqui, ele abre uma tela em branco, né, aonde sim eu vou preencher minha ordem. Então esta é a tela da ordem de serviço, é a tela principal do sistema, e daqui que nós vamos gerar lá, né, uma ordem para um dos nossos funcionários executar. Então aqui eu tenho
a situação dela, né? Sempre vai estar como pendente, a data da ordem. Nesse caso eu posso alterar, caso eu tenha que fazer um registro do dia anterior, ele permite que eu altere, né? Mas geralmente ele já traz a data do dia. Aqui aparece aquela lista de tipos de transporte, né? Ele traz sempre o default primeiro transporte, que é o moto. E aqui tem um diferencial. Eu tenho duas formas de poder associar um cliente. Eu posso, com F5, eu posso pesquisar um cliente. Com F6 eu posso criar um cliente expresso, aquele cliente esporádico, ou clicando nesse botão eu cadastro um novo cliente para ser usado nesse momento, né? Então você tem diversas formas. Então vamos fazer aqui um cliente expresso. Você aperta F6, ele vai abrir a tela, teste do cliente expresso aqui. Dou o botão OK. Ele gerou, cliente expresso número 2. Quando eu saio do campo, ele já traz os dados do cliente. Veja, não tem dados cadastrais porque é um cliente expresso. Você pode depois, mais tarde, voltar no cadastro de clientes, selecionar esse cliente, né, o cliente teste expresso, e complementar os dados dele normalmente. Outro diferencial dessa ferramenta, né, você pode ter até 5 itinerários diferentes no mesmo OS. Então como é que funciona isso? Nesse campo aqui, se já existir um itinerário cadastrado, você pode pesquisar. Caso você não tenha itinerário cadastrado, e ao preencher, ele automaticamente vai criar um para você, né? Então vamos fazer um exemplo. Retirar na rua A, entregar na rua B. Aí vem aqui, qual que é o tipo de percurso que ele vai fazer aqui? Então vamos lá. De novo, abre aquela lista de tipos de percurso. Vou colocar pontos. E na quantidade eu vou colocar 3. Veja. O cliente teste expresso, ele não tem, né, um cadastro diferenciado de valores de cobrança. Então, na hora que eu lancei 3 pontos, ele foi naquele cadastro padrão de pontos e pegou lá 3 vezes R$11 e já deu a cobrança aqui no valor de R$33. Bom, ele também tem um outro serviço que ele vai da cidade de Campinas, né? Então, retirar em São Paulo e entregar em Campinas. Bom, aqui é por quilometragem, já não é mais por ponto. Então, vamos imaginar que de São Paulo a Campinas seja 90 km. Então, ele vai e volta. Então, são 180 km, né? É ir e volta. Veja, o sistema já fez o cálculo. Ele pegou os 90 centavos, multiplicou por os 180, né? E lançou aqui o valor, né, do frete, cobrando o valor do frete. De novo, como esse cliente ele não tem um valor padrão, ele não tem um valor definido exclusivo, ele pegou o valor padrão. Muito bem. Então esses são os dados a serem feitos para essa ordem de serviço. O condutor eu vou escolher aqui que é o motoboy, não é o condutor não definido. O faturado, aqui tem um outro recurso interessante. Se a OS tem que ser faturada, ao colocar sim, o que vai acontecer? Este valor, eu vou mostrar para vocês, não vai ser impresso na ordem de serviço. Ele fica no sistema para efeito de pagamento, mas não vai ser impresso na ordem de serviço, né? E aqui tem lá os registros de horário de atendimento, que é o horário do início e o horário do fim. Agora são 16h51, vamos pôr que foi às 18h51 o término, né? Bom, total de horas, 2 horas. Aí o solicitante foi o senhor Expresso, ele que ligou para mim, né, para fazer esse pedido. O departamento dele, caso você queira colocar, geralmente numa empresa você tem lá contabilidade, cobrança, expedição. Então você pode dizer de qual área, né, qual a pessoa e de qual área daquela empresa, cliente, que saiu essa solicitação. Então vamos pensar que foi o departamento de cobrança, né? Foi o senhor Impreso, que é Expresso, né? Eu escrevi errado. Expresso, né? Departamento de cobrança e o telefone dele, caso ele tenha, né? Caso ele tenha o telefone lá, a gente coloca o telefone aqui para registro. Caso tenha alguma observação, pode ser colocado aqui, observação adicional, né?
E aí está aqui as instruções. Então é retirar documentos. Então ele vai retirar documentos na rua A e entregar na rua B, né? Então aqui são só informações adicionais. Tudo bem. Uma vez que eu já montei minha ordem de serviço, de novo tem aqui o botão salvar. Veja, gerou a ordem de serviço número 4. Né? Bom, gerou a ordem de serviço, vamos imprimir. Tenho duas opções. Ou eu posso imprimir aqui, né? Se eu clicar aqui, gera a ordem de serviço. Então está aqui a ordem de serviço número 4. Aqui são os dados que ele pegou dos parâmetros, conforme eu mostrei para vocês. Aqui é o meio de transporte, né, que é o moto, a data de hoje. Ele exibe os itinerários. Aqui, veja que eu falei para vocês do faturado, né? Faturado, valor pagar é zero, porque eu coloquei como faturado. E veja, eu escolhi duas vias, então ele vai gerar duas vias numa mesma página, porque eu estou usando uma impressora matricial. Se eu alterar aqui, se eu voltar aqui e alterar para faturado não, veja o que vai acontecer. Lembra, ó, toda vez que eu alterar, tenho que clicar no botão salvar. Vamos imprimir agora com o botão, veja, olha aqui, ó, veja. O sistema já passou a exibir o valor a pagar, né, R$ 195. Então essa é a ordem de serviço que ele gera. Então aqui ele apresenta os pontos, a hora de início, o término. Aqui aparece uma declaração, né, de quem vai receber. Vai colocar a data e a assinatura, o RG, nome legível, de que recebeu os documentos em perfeitas condições, em perfeita ordem. Ok? Ok, então. Veja, ao sair daqui, olha, ele já gerou aqui para mim, né, um registro de que existe uma ordem em andamento, uma ordem pendente, né? Isso funciona muito bem quando você está em rede. Você tem vários atendentes recebendo ligações e gerando ordem de serviço. Então, todos conseguem visualizar esse painel, né, de todas as ordens em andamento. Uma outra coisa interessante que você pode fazer aqui, caso, né, você saiba que o serviço está sendo executado, você pode vir aqui nesta linha e clicar aqui nesse botão, que o sistema vai permitir que você mude o motoboy e mude o status aqui, né, do serviço, para poder atualizar. Então, a hora que eu atualizo, ó, ele pede para confirmar, já mudou de cor. E o que isso quer dizer? Que este serviço já saiu para fazer a entrega, já está na entrega na rua. Poxa, caso chegue lá no momento de entregar e não tenha ninguém ou acontece algum imprevisto. Então você pode, para poder manter o sistema atualizado, caso seu cliente ligue, voltar aqui e mudar para devolvido. Aí ele vai registrar que o pacote ou a encomenda foi devolvida. Então essa é uma forma de gerenciar, né, todas as OS da empresa. Então, a ideia desta tela é que os atendentes, né, em rede consigam visualizar tudo o que está acontecendo. E ela atualiza a cada 5 segundos, ela faz uma atualização automática. Então se ninguém estiver usando o sistema, a cada 5 segundos todos os usuários conectados ao banco de dados vão pegar esse status atualizado. Então vamos voltar aqui e vamos, né, colocar que está em saiu para entrega. Ok, ele vai mudar de cor. Tá vendo? Muda de cor. No cadastro de parâmetros você pode mudar essas cores, definir cores diferenciadas, né? Isso tem no manual do usuário. Se você adquirir o software, você vai ter acesso ao manual com todas as instruções, sem restrição, sem limite de uso, né? Bom, outro recurso interessante é que caso essa OS seja cancelada, ela não vai ser feita porque houve um erro, ou ela não vai ser feita. Então tem aqui, né, a lixeirinha que você pode cancelar. Veja, uma vez que você cancelou, o sistema não vai excluir a OS do sistema. Ele vai apenas mudar o status para cancelado. Então você não perde nenhum registro desse sistema, tudo fica armazenado. E aqui tem a opção de imprimir também, que é igual àquela que eu mostrei agora há pouco. Veja, a OS sendo impressa, né, gerada para impressão. E aqui você pode escolher, né, aqui você pode configurar a impressora ou selecionar um PDF, uma impressora de PDF ou enviar por fax, né? Aí o recurso que você tiver no seu computador pode ser utilizado nesse momento. Ou simplesmente clicar aqui e realizar a impressão. Ok? Então agora, um outro recurso dessa tela interessante e importante ser falado é o fechamento da OS. Como que se dá o fechamento e o recebimento desta OS? Da seguinte forma, esse botão aqui. Clicando nesse botão,
sobre o registro que você quer baixar, ele vai apresentar a tela de fechamento da ordem de serviço. E aqui você escolhe, né, as opções de forma de pagamento, como eu expliquei. Vamos escolher aqui conta corrente e qual o valor que foi pago. R$ 195. Veja, também podemos fazer de outra forma. Vamos imaginar que o cliente pagou R$ 150 em conta corrente e queira pagar em cheque, né, o restante, R$ 45. O sistema permite também fazer isso. Veja, né, totalizando aqui. Então vamos concluir. Ó. Concluindo isso, o que o sistema fez neste momento? Ele fez o recebimento do valor, né? Então vamos pegar aqui relatórios. Relatórios. Um pouquinho, gente. Consegui. Bom, só desculpa gente um momentinho, só que o sistema não está permitindo acessar. Vou conseguir, desculpa. Então vamos lá. Uma vez que eu fechei, nós conseguimos visualizar aqui em relatórios as ordens emitidas para aquele cliente. Então, vamos olhar o cliente expresso, é o número 2. Vamos visualizar. Está aqui, né? Veja, ele gerou aquele, ele imprimiu para a gente aqui o número da OS, né? Os itinerários na qual aquela OS foi gerada e o valor total. Outro recurso aqui que a gente pode ver agora, vamos em cliente e vamos selecionar o cliente 2, cliente expresso 2. Expresso 2, qual eu gerei. Veja, gerou aqui um saldo em conta corrente de R$ 150. Por quê? Foi aquele valor que eu recebi em conta corrente. Porque o outro valor de R$ 45 eu recebi ele em cheque. Né? Clicando aqui, ele me mostra lá a ordem de serviço 4, o qual foi recebido. Bem, gente, esse é o funcionamento básico do sistema. Né? Temos aqui outro recurso importante, que são os recibos. Né? Você pode emitir os recibos para esses clientes, recibos em lote e recibos individuais. Né? Então vamos fazer uma geração rápida aqui de um recibo, para vocês entenderem como é que funciona. Então está aqui a tela de recibo. Vou gerar um recibo para o cliente expresso, vou selecionar o cliente. Aqui ele mostra para mim qual é a ordem de serviço que está para a emissão do recibo, né? Que é aquela ordem que eu falei para vocês que estavam como faturado. Clico 2 vezes sobre ele, ele gera aqui o recibo e eu posso fechar esse recibo ou deixar o recibo em aberto para incluir novas OS. Eu vou fechar o recibo e fazer a geração do mesmo. Aqui ele me pede a natureza da operação, traz do cadastro de parâmetros conforme eu mostrei para vocês, e também tem a prestação de serviços, que é a parte também que traz lá do cadastro de parâmetros. E a data da emissão do recibo. Né? Aqui está 30/8, vamos por aqui que é o último período, né? Que é feito por período, vamos por aqui 7/9, que é hoje. Clique em OK, pronto, ele gerou um recibo. Né? Como é que eu vejo esse recibo? Eu posso clicar aqui e pedir a visualização desse recibo. Então está aqui. Né? Esses são os dados também que são obtidos através do parâmetro, a imagem. Eu tenho aqui as informações do recibo, o número do recibo, o nome do cliente, o serviço que ele fez, os itinerários e o valor. Né? Então ele traz aqui todos os valores. Boleto, no caso eu tenho lá a cobrança de boleto para esse cliente R$ 3,50, ele já soma. Né? Gera um protocolo aqui para o cliente assinar caso seja necessário. Então ele gera aqui um recibo contendo todas as OS. No caso desse cliente só tinha uma OS para gerar o recibo. Aí o que acontece? Ele gera duas vias. Tá? Ele gera uma via contendo todo o detalhamento e uma outra que é só o recibo em si,
né, de prestação de serviço. Então, ele gera duas vias. Não é necessário imprimir as duas, você pode imprimir uma ou outra, né, mas ele sempre gera duas vias esse recibo. Caso você queira fechar o recibo, né, o que acontece? Ele está aqui como pendente. Por quê? Você gerou a cobrança, mandou para o cliente, ele reconheceu, conferiu e te pagou. No momento em que ele te pagar, né, que ele for realmente pagar, você vai vir aqui, ó, e clicar neste botão, que é onde você diz assim, recebi o dinheiro. Clicando aqui, ele vai perguntar, você quer mesmo baixar esse recibo? Eu coloco sim, olha, ele já colocou como pago, né? Qual é o efeito dessa operação que eu fiz? É esse efeito aqui, ó, contas a pagar, né? Veja, tá aqui, ó. Toda vez que você clica lá e diz que recebeu, ele gera um registro no contas a pagar, né, que foi recebido. Veja, esse outro aqui foi o cheque que nós recebemos lá, lembra? Eu coloquei como cheque. Então ele registrou na data de hoje, né, o valor que eu recebi do cliente, da ordem de serviço, o recibo número 1 do teste do cliente, e o recebimento da ordem, né, da ordem de serviço 4. Então foi o recibo de cobrança que eu gerei e a ordem de serviço 4. E aqui eu te dá um resumo. Ah, você quer imprimir? Clica aqui, o sistema gera um relatório para você, né? O relatório de contas a pagar e receber, que você pode imprimir e você pode fechar. Então aqui também tem uma série de filtros. Você pode gerar uma conta a pagar aqui, né? Esse é um outro recurso interessante. Ah, eu tenho lá a conta de luz ou aluguel. Você pode registrar aqui e colocar a quantidade de meses que se repete, que ele vai gerar essa agenda para você de contas a pagar e receber. E aqui em cima você consegue gerenciar. É um sistema simples de contas a pagar, apenas para controle, né, financeiro da loja, né, da empresa, né? Tem aqui os créditos e débitos e um total. Bem, para o funcionário nós temos o mesmo recurso, né? Emissão de recibos para o funcionário. É igualzinho o recurso. Clicamos aqui, ele vai falar qual que é o funcionário. Eu vou colocar aqui que é o funcionário 1, que é o motoboy. Ele lista todas as ordens que são geradas para ele. Essa aqui é daquela ordem grande, 4. Eu clico duas vezes aqui, ele gera o recibo, eu fecho o recibo, confirmo, e aqui se eu tiver os dados adicionais para botar no recibo, você pode colocar quantos dias trabalhou, 30, 22 dias, se tem valor do INSS, se tem contribuição social. Ok, gerou aqui um recibo, a mesma coisa, pendente. Se eu imprimir aqui, ele vai me mostrar aqui, né, pelo tipo de, de funcionário, ele vai emitir um recibo aqui para a gente, né? Tem o mesmo recurso de você, né, confirmar a baixa, ó, confirmar a baixa como pago. A hora que eu vier no financeiro, contas a pagar, veja, ele gerou aqui mais um registro, né? Então esses são os recursos do sistema. Temos aqui alguns relatórios, relação de OS emitidas, são as OS emitidas nesse dia, apresenta aqui as OS que foram geradas hoje, né? Parte de segurança, nós temos aqui o cadastro de usuários, são todos os usuários do sistema. Nós temos aqui as permissões de acesso. Então, selecionado o usuário, né, desse usuário igual administrador, ele tem acesso a todas as telas, correto? Então, tem acesso a todas as telas. Vamos fazer um pequeno exercício aqui, para vocês conhecerem bem como é que funciona a parte de segurança. Então, vamos criar aqui um usuário novo. Vou criar aqui Marcelo, sou eu. Função operador. Qual o nível de acesso que eu vou dar para ele? É operador. Senha 1, 2, 3. Confirmação de senha 1, 2, 3. Ele é um funcionário. Se ele é um funcionário, eu vou botar aqui que ele é um motoboy. Se a situação dele é ativa. E vou salvar. Está aqui. Marcelo foi criado. Agora eu vou vir aqui. Vocês vão ver o seguinte. Quando eu entrar aqui, ó, e selecionar o Marcelo, não vai ter nenhum acesso para ele. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Então vamos sair. Vamos vir aqui em novo login. Ó, o Marcelo já aparece aqui na lista. A senha dele, 1, 2, 3. Veja,
não tem acesso a nada, né? Por quê? Porque ele não tem permissão de acesso. Então passa, né? Esse usuário passa a não ter acesso nenhum. Veja aqui embaixo, aparece o nome dele, né? E o banco de dados. Então aqui eu vou fazer um novo login. Pode ver que todas as opções estão inibidas. Vamos fazer um novo login. Vou pegar o administrador. 1, 2, 3. Pronto. O administrador tem acesso a todos os recursos do sistema. Vamos vir aqui então, usuário, permissões de acesso. E vamos dar permissão de acesso para o funcionário Marcelo só ordem de serviço. Ele vai ter a opção de gerar ordem de serviço, né? Então já está com a permissão concedida. Vamos voltar aqui, fazer um novo login. Marcelo, 1, 2, 3. Ó, ordem de serviço. Veja, ele consegue acessar a ordem de serviço. Pode alterar senha. Outro recurso que ele pode fazer a qualquer momento é alterar a senha. E fazer backup e restauração. Aqui tem o menu sobre, que é de quem que é a aplicação, como é que ela é. Então tem aqui o sistema de gerenciamento de multi-entrega, versão, o site da Moto Express, que é o meu site, o e-mail de sistema também, que é o meu site. Tem aqui o e-mail e o licenciamento. Também tem acesso ao ajuda, se precisar. Clicando aqui ele abre o manual de ajuda, né? Então, bem, essa foi uma breve explicação do funcionamento, né, do sistema Moto Express. Outro detalhe, né, a aquisição desse software, ele pode ser evoluído? Pode. Né? Podemos negociar, né, posso negociar diretamente com você para criar novas funcionalidades, para fazer alguns pequenos ajustes. É possível sim, né? Estamos abertos a qualquer negociação. Então, espero que tenha gostado do sistema. Espero que ele possa atender às suas necessidades e aguardo seu contato. Muito obrigado e até logo.